Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma grande edição, onde nós vamos abordar vários tópicos que com certeza vão agradar muito e vão encher o coração de vocês de esperança, que é o mais importante de tudo. Porque, como havia dito, estou sendo até mesmo redundante, estamos vivendo em tempos para lá de especiais. E nesta noite, meus amigos, eu vou ser bem sincero, antes de começar, eu vou fazer um adendo aqui, uma ressalva. Eu estou praticamente não dormi essa noite, muito provavelmente por causa das novas energias, porque estamos sendo bombardeados literalmente por novas energias e frequências, propiciado pelo 3i Atlas, que vem abordando aqui no canal, dando vários detalhes diferentes. Está sendo narrado já faz algum tempo. Então eu estava acordando, Eliette e eu acordamos de hora em hora esta noite. Então praticamente parece que eu não dormi. Esta que é a sensação. Funcionários israelenses, não sei quantos tiveram a mesma experiência. Depois vocês me contam. Pois bem, funcionários israelenses acusam Natinho de financiar o grupo extremista que levou aquele dia fatídico, triste, aquele triste episódio no dia 7 de outubro de 2023, no ano retrasado. Que coisa, a verdade vindo à tona. Apesar que, na época, o próprio jornalista Simon Hersh, premiado, tinha alegado a mesmíssima coisa. E parece que agora a verdade, de fato, está prevalecendo. Tim Burchett, isso, expõe o lobby das seguradoras de saúde dos Estados Unidos e fala sobre Loirão Carey, tinha o Obama Carey, e agora foi apelidado um novo programa de novos dividendos, isto, aonde o cidadão comum vai se tornar isso acionista do Estado, recebendo $2.000 de Loirão Carey, isso, que vai devolver o poder ao povo. Tim Burchett, para quem não sabe, também é ativista da causa da divulgação dos UAPs e concernente, obviamente, com a entrega das tecnologias suprimidas, que estão estritamente relacionadas ao tópico UAP. JP reaparece e traz uma informação bombástica, no mínimo. JP, o que está por trás da ação militar. Inclusive, teve um porta-aviões, o maior porta-aviões já está no Caribe, e todo mundo está falando que pode ser uma operação militar para derrubar o Madurinho, mas tem algo a mais nesta equação. E o JP mostra que, na verdade, esta operação tem outra finalidade, que envolve o 3i Atlas e envolve também tecnologia de pirâmides na região sul da Venezuela, onde tem muito ouro, mas ouro mesmo, muitos tesouros. Então, é isso que está por trás desta operação militar, segundo JP. JP, que é uma fonte fidedigna, que eu sempre utilizo no canal. O que está por trás do caso do Epstein, que gera tantas dúvidas, muita repercussão com relação a esse caso icônico. Vamos também trazer novas informações e atualizações do 3i Atlas. E 2026, não sei se eu vou chegar nesse ponto ainda, espero eu que sim, porque hoje é live de perguntas e respostas e eu vou destinar um tempo para vocês poderem formular as suas respectivas perguntas. 2026, o ano do desligamento do velho mundo para o surgimento de uma nova era, a era de Aquários. Pan Gregori,
que é uma das maiores astrólogas do mundo, junto com Richard Hood, um dos maiores espiritualistas e também cientistas, porque ele também faz esse paralelo, essa junção entre ciência e espiritualidade, que é o Richard Hood. Realmente impressionante, sem falar, meus amigos, das peças, das movimentações da exopolítica, que podem, de fato, alavancar a divulgação, porque a divulgação é o que faz as coisas acontecerem de verdade. As pessoas acham que o QFS, camas medbeds, energia livre, vão vir sem divulgação. Não, a divulgação é o estopim que faz com que essas benesses possam realmente ser disponibilizadas para a população. É uma pré-condição, porque todas essas novas tecnologias estão estritamente relacionadas com o fenômeno ufológico. Este que é o ponto e que muitos ignoram. Pois bem, sem mais delongas, então, vamos decolar a nossa espaçonave e vou começar com as notícias, algumas notícias pertinentes aqui, importantes, relevantes, sobre o que está acontecendo no mundo, um giro de notícias. E aqui, meus amigos, Natinho, globalista toda a vida, belicista também, sócio do Estado Profundo, desta organização transnacional espúria de longa data. Aliás, ele é um dos braços, um dos apoiadores incondicionais, assim como vários líderes da União Europeia, tem também na América Latina. Infelizmente, esses líderes que dão apoio, suporte para essa estrutura estão em toda a parte. Funcionários do governo israelense, só que estão perdendo espaço, estão acuados. Funcionários do governo israelense acusam Natinho, que coisa feia, Natinho, de financiar o grupo extremista que levou aquele evento fatídico, triste, no dia 7 de outubro de 2023, no ano retrasado. Olha só o que esta moça israelense falou. Inclusive, isso aqui, a fonte é Russia Today. Eu acuso você, Natinho, de financiar o grupo extremista e de construir atos do terror, fechar os olhos, porque você esqueceu o que significa ser israelense. Loirão trouxe os reféns de volta ao seu lugar, enquanto você estava ocupado tentando fazer com que ele te perdoasse. Que coisa, falando verdades aqui, realmente, no parlamento, no Knesset israelense. Transcrição. É transcrição do que ela disse aqui, essa corajosa, que falou a verdade na cara do Natinho. Eu acuso o Natinho, eu acuso do ato horrendo que aconteceu em outubro. O maior desastre que o país já conheceu aconteceu sob sua responsabilidade. Mesmo que você durma com a consciência tranquila, não esqueceremos, denunciaremos as atrocidades. Membro do Knesset, aqui, essa moça que realmente foi audaciosa, Isso, e a sorte acompanha os audaciosos. No Knesset, a Baruchim Tibagi. Pois bem, eles estão cancelando civis aqui, como se fosse pó humano, disse ela. Esplêndido. E agora para os Estados Unidos. Os Clinton estão bem enrascados, bem complicada a situação aqui. Clinton e sua fundação, Pay for Pray, estão na mira agora. São os próximos. Infelizmente foi enviado ao Senado, e bem pode ser que não vejamos justiça nisso por um tempo. Mas a boa notícia é, os escândalos dos Clinton estão agora saindo publicamente, verdade. Arquivos de corrupção dos Clinton, Bond e Patel, Cash Patel, diretor do FBI, divulgam novas evidências sobre a antiga fundação da família presidencial. Tudo está sendo exposto. A procuradora-geral Pam Bondi e diretor do FBI, o digníssimo Cash Patel, apresentaram ao Congresso um novo conjunto de documentos que mostram como a fundação do Bill, não do tio Bill, o Bill mesmo, que foi presidente, inclusive, e a Hillaryzinha também, arrecadou doações de interesses estrangeiros e nacionais em busca de influência. Que coisa feia. Levando novas preocupações de que tais provas tenham sido ocultadas aos procuradores federais que tentaram investigar as alegações de troca de favores contra a antiga família presidencial há uma década.
Fontes oficiais disseram aqui, a Just News, que os documentos foram encaminhados ao Comitê Judiciário do Senado nos últimos dias e detalham inúmeros casos de estrangeiros e até mesmo de um contratista de defesa, sempre eles, as empresas contratadas de defesa, americano que busca obter favores dos Clinton por meio de doações para instituições de caridade da família. Inclusive, durante o período que Hillary Clinton era secretária de Estado e Bill Clinton foi presidente dos Estados Unidos entre 93 a 2001. Que coisa! Realmente isso aqui tem um potencial. É como eu digo, meus amigos, são vários gatilhos diferentes. Aliás, gatilhos transmutadores é o nome, é o título da live desta noite. E agora, Barronzinho, loirão, isso, filhinho mais novo do loirão. Aqui, meus amigos, conta, foi bem recente, foi postado dia 11 de novembro, conta de comentários. Tim Burchett acaba de soltar uma bomba. Tim Burchett, que é ativista, lobista da causa da divulgação dos WAPs e da revelação. Falando aqui do loirão Kerry. É um meteoro que vai acabar com o dinossauro. No caso, o líder democrata da oposição, o Chuck Schumer, no Senado. Ele não está errado. Os democratas construíram seu império com o dinheiro do lobby das seguradoras. Sim, principalmente das seguradoras de saúde promovidas na gestão do Obamazinho, denominada Obamacare. Essa mamata acaba agora, segundo Tim Burchett. Loirão Kerry devolve o poder ao povo. E o pântano sabe disso. Inclusive, isso aqui pode ser, praticamente tem um potencial de ser, sim, sem sombra de dúvida, o prelúdio do lançamento do QFS, o novo sistema quântico financeiro. Bem interessante. E, meus amigos, aqui detalhes. Outra informação. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Vejam esse comentário. Loirão Kerry não é apenas uma política, é um modelo de dividendo para o povo americano. Isso é enorme. É um dividendo, não assistência social, que é diferente, bem diferente. Aonde o cidadão comum se torna realmente um acionista do Estado e não sócio. Então são coisas bem diferentes. Aonde ele tem que ser subalterno ao poder estatal. É como um escravo. Não é socialismo, não é trabalho de outra pessoa financiando os seus serviços. Um dividendo é um benefício pago aos proprietários de uma empresa. 2 de outubro de 2025, do lado de fora da Casa Branca. Estamos recebendo muito dinheiro das tarifas. E como estamos recebendo muito dinheiro das tarifas, eu quero repassar isso à população com um cheque de $2.000. $2.000 seria o que é, aqui no Brasil, equivalente a R$10.000. Estamos pensando em um pequeno reembolso, pequeno, singelo, isso aqui é apenas o início, um pequeno reembolso para pessoas de um certo nível de renda. Seria realmente muito bom, segundo Loirão. E isto já trouxe na última atualização para vocês. Aqui, Loirão diz que vai pagar $2.000 para americanos com o dinheiro do tarifaço. Pois é, bem interessante. 10 de novembro de 2025, coletiva de empresa no Salão Oval. Vamos atribuir um dividendo para as pessoas de renda média e baixa, cerca de $2.000. Mais tarde, naquele dia, na Fox News, com o E. Graham, que seria o âncora, ele critica os prêmios e subsídios inflacionários, no caso do Obamacare, e apresenta o conceito central de Loirão Kerry. Redirecionar fundos diretamente para as contas das pessoas, permitir que os indivíduos comprem e negociem seus próprios planos, criar um mercado empreendedor para a saúde. Um mercado empreendedor. No caso, as pessoas vão ter dinheiro e vão escolher o plano de saúde que melhor lhe apraz. Isso é sensacional, sem ter que depender dos favores do Estado, que são sempre ineficientes. Na maioria das vezes é só ver o SUS aqui no Brasil. Competição. Isso vai estimular um sistema de saúde mais eficiente e competitivo, claro, por causa do mercado, a lei de mercado, seguindo a lei de mercado, onde um vai querer oferecer um serviço melhor do que o outro.
custo mais baixos, melhores produtos. Ele literalmente diz que o dinheiro deve ir para o povo, não para as seguradoras. As seguradoras. As seguradoras essas que, na verdade, é uma forma de lavar, uma lavanderia, né? Pois bem, assim como as ONGs ou intermediários do governo, isso, que é dominado e controlado pela DS. Isso não é socialismo, isso é soberania do consumidor. Sim, você recebe o dinheiro e você escolhe como irá devidamente gastá-lo. O Estado não vai dizer para você que você tem que usar o seu dinheiro, ou melhor, para isso ou para aquilo, através de benefícios, como, por exemplo, Sistema Único de Saúde, como ocorre no Brasil. Isso é competição de mercado, impulsionado por dividendos dos cidadãos. Maravilhoso, realmente espetacular. É bom frisar, meus amigos, que são várias peças de um grande quebra-cabeças. E o JP, ele fala sobre uma verdadeira mina, um tesouro na Venezuela, que a gente vai linkar daqui a pouco. Lembrando que os seres intraterrenos, numa atualização do JP, propiciaram toneladas e toneladas de ouro para o lastro-ouro. Então, um novo sistema quântico será embasado em bens reais e não em especulação financeira. E os bancos simplesmente serão desnecessários. Fantástico, no mesmo processo. Maravilhoso. Agora vamos dar uma olhada nesta informação. Praticamente todos os canais de política do Brasil estão comentando e dando destaque com relação a que o porta-aviões, o super porta-aviões dos Estados Unidos, chega à América Latina para reforçar a operação anti-substâncias ilícitas. Está na matéria. Todo mundo já está sabendo disso. Só que tem algo muito maior por trás disso. Vocês têm que entender o seguinte: as pessoas que estão na terceira densidade foram condicionadas a pensar pequeno, de forma medíocre. Por isso que vivem na mediocridade. Ok? O que está a jogo aqui é o futuro da humanidade. Não é a libertação da Venezuela, que merece, obviamente, ser liberta, assim como o Brasil, mas a libertação do mundo para uma nova era. Esta é a prioridade do loirão e dos chapéus brancos, mesmo porque o tempo urge. As novas energias, meus amigos, ontem, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, fomos bombardeados por energias. E esta energia transmutadora vai vir em vários pacotes diferentes, daqui em diante, que vai modificar, inclusive a ressonância Schumann está nas alturas, mantendo picos elevados, uma nova frequência, uma nova vibração, que está, inclusive, influenciando o funcionamento do nosso cérebro, as ondas cerebrais, estimulando ondas cerebrais tipo gama, que aumentam, assim, de forma, assim, imensa a nossa capacidade cognitiva, sem falar das nossas habilidades psíquicas. Isto comprovadamente, tá? Cientificamente falando. Pois bem. Um grupo de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos chega à América Latina na terça-feira, intensificando o aumento da presença militar, que a Venezuela alerta que poderia desencadear um conflito generalizado. Loirão não quer o conflito. É bom enfatizar aqui. Mesmo porque a dama foi bem clara, nós não queremos guerra, nós queremos a revelação. Para tanto, Loirão ainda está na terceira densidade, ele atua na terceira densidade. Ele fala para a terceira densidade. O seu público, 99,9%, ainda tem a mentalidade de superfície. Entende o mundo apenas ao que tange a superfície. Não tem noção sobre serviço secreto espacial, não tem noção sobre os extraterrestres, nem sabe o que é Arca e qual a verdadeira função do 3 e Atlas. Portanto, meus amigos, o que o Loirão está fazendo é auxiliar, junto com os chapéus brancos, a ativação das arcas, das novas tecnologias para mudar o campo, a grade holográfica da Terra, que será um
componente importante, um facilitador para também a mudança do campo morfogenético do planeta. Porque a mudança é tremenda. Não é uma coisinha, será um impacto que vai afetar tudo e a todos. Vai afetar a economia, vai afetar a cultura, vai afetar a religião, vai afetar tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Será uma verdadeira quebra de paradigmas. Nunca vista antes. O USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, entrou na área de responsabilidade do Comando Sul das Forças Navais dos Estados Unidos, que abrange a América Latina e o Caribe. Informou o comando em um comunicado, o envio da embarcação foi ordenado há quase 3 semanas para ajudar no combate das substâncias ilícitas, né, na região. Sua presença reforçará a capacidade dos Estados Unidos de detectar e monitorar e interromper agentes de atividades ilícitas que comprometem a segurança. Isto é apenas uma fachada. Eu não estou dizendo que essas operações não são reais. São reais, sim, e tem o propósito realmente de combater o comércio dessas substâncias. Porém, é uma cobertura para algo muito maior. Vejam, xadrez 5D é isso. Você tem uma ação na superfície, mas ao mesmo tempo essa ação da superfície é uma cobertura para uma ação com uma abrangência muito maior que envolve as tecnologias e ativação das arcas. Então essa movimentação no Caribe tem como primeira finalidade, objetivo, a operação da ativação da Arca do Atlântico, que se encontra na Costa Rica. Segundo, daqui a pouco vocês vão entender. Agora, a atualização do JP, a verdade sobre a operação na Venezuela, que é algo muito maior do que vocês imaginam. A libertação do planeta Terra. Não é uma coisinha. É algo realmente grande e impactante. É mais uma engrenagem da transição planetária. Transição planetária, meus amigos, não é um evento, é algo complexo. Já falei para vocês, é algo extremamente complexo. Quem não quiser estudar de verdade e ser um mergulhador profundo, vai ficar realmente, assim, deslocado diante do que está acontecendo. Por isso que é importante acompanhar todas as lives. Eu não me canso de falar isso, mas é um fato. JP, ex-militar do Exército dos Estados Unidos. Já foi entrevistado no canal, inclusive. Revela a descoberta de antigas estruturas piramidais na Venezuela. Essa descoberta ajuda a explicar as recentes escaladas militares e planos de intervenção do governo dos Estados Unidos. JP, né, que é um ex-militar, revela a descoberta de antigas estruturas piramidais na Venezuela. Lembrando que o JP foi designado pelos nórdicos para uma grande missão de ativação das arcas. Da Arca, mais especificamente falando, da Arca do Atlântico, uma das mais importantes de todas. Essa descoberta ajuda a explicar as recentes escaladas militares e planos de intervenção do governo dos Estados Unidos. JP afirma que JP afirma que o objeto interestelar 3I Atlas está envolvido na ativação de tecnologia antiga. Ele já havia falado, JP, por isso que é importante recordar. Recordar é viver e aprender também. Que o 3I Atlas estava envolvido diretamente na ativação das arcas. E também na comunicação de advertência aos governos do mundo. Agora confirmado também pelo Stuart Swindler. Daqui a pouquinho a gente vai comentar. A gente vai encaixar as peças. Porque para você encaixar as peças, primeiro você tem que entender as peças. Não adianta que eu chegar para vocês e falar o milagre. Primeiro eu tenho que mostrar o santo. É bom entender. Porque senão fica simplesmente confiar na minha palavra. Eu não quero que vocês confiem na minha palavra. Confiem nos fatos. Pois bem, isso aqui é uma construção de anos e anos de trabalho. Pois bem. Militares e de convergência lógica. E testemunhas fidedignas, como o JP, por exemplo. Escalada militares e planos de intervenção do governo dos Estados Unidos. JP afirma que o objeto interestelar 3I Atlas está envolvido na ativação de tecnologia antiga, tanto na Terra, assim como em Marte. Lembrando que os colonos marcianos
estão vindo junto com o 3i Atlas. Estão associados também com a chegada do 3i Atlas. Aliás, o 3i Atlas tem várias finalidades diferentes. Pois bem, meus amigos, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, há pouco, tem uma matéria aqui para vocês, um estudo do Elon Musk. Ele afirmou que o Sol é um ser ciente. Eu não estou brincando. Quando eu vi essa postagem, eu falei, não é possível. Fui conferir, é a verdade. O Sol é um ser ciente e está trabalhando na ativação do planeta. Elon Musk. E tem pessoas dormindo, infelizmente, porque não querem compreender. Meus amigos, isso aqui é xadrez 5D. Xadrez 5D não adianta. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Hoje, para você interpretar isso, você precisa de bagagem, você precisa de conhecimento. Não adianta um ser extraterrestre chegar e tentar explicar para você se você não sabe nada. Por isso que os seres extraterrestres estão se reportando a pessoas que têm base, conhecimento mínimo para interpretar o que está acontecendo. Por isso que é importante, se você quer e será um grande canalizador, um grande comunicador e um baluarte da transição planetária, primeiro você tem que fazer o devido dever de casa. É muito importante. Espiritualidade é importante, mas conhecimento também é importante. Pois bem. Vamos dar continuidade. Aliás, os dois têm que caminhar juntos. Um é parceiro do outro. A descoberta de estruturas profundas semelhantes às pirâmides no sul da Venezuela é destacada como um evento significativo que pode explicar o interesse atual dos Estados Unidos na região. Pirâmides que têm propriedades análogas às das pirâmides do Planalto de Gizé, que o Instituto Kepler italiano conseguiu escanear e ali viu uma enorme estrutura subterrânea. Que muitos acreditam, e é tecnológica. É uma grande tecnologia. O próprio Jean Charles Moya fala sobre isso. O Edgar Cayce fala que as pirâmides, na verdade, são imensas usinas de energia e também uma forma de comunicação com outras orbes, outras dimensões e densidades. E o 3i Atlas está ativando as pirâmides. Por isso que, provavelmente, no próximo dia 5, na Páscoa, como foi profetizado pela Dama através de Chris Bledsoe, nós teremos a grande quebra de paradigmas, que pode vir através da revelação do verdadeiro propósito e origem das pirâmides. Alguém perguntou para mim, mas será que envolve também as pirâmides da Amazônia? Talvez. Não tenho essa resposta ainda, mas pode ser que elas façam parte do mesmo sistema. Localização. Foram encontradas na parte sul da Venezuela, dentro de um tipo de floresta tropical. E eu fui verificar, de fato, na parte sul da Venezuela, é coberta por uma imensa floresta tropical. Faz parte, inclusive, da floresta amazônica. 2. A natureza e estrutura se assemelha a pirâmides, mas são enfatizadas como sendo realmente profundas. Então, o pico da pirâmide pode ser visto. E parte da pirâmide fica no subsolo, soterrada. Similaridades. Essas grandes estruturas encontradas no sul da Venezuela são comparadas às grandes estruturas que foram descobertas debaixo das pirâmides egípcias. Inclusive, aqui recuperei uma manchete aqui da Daily Mail. Túmulo escondido descoberto por cientistas que investigam vasta cidade abaixo da pirâmide de Gizé. Heródoto, grande Heródoto já falava, quando ele visitou as pirâmides, olha, essa estrutura que fica debaixo das pirâmides, subterrânea, é mais majestosa que as próprias pirâmides, isso é história. E agora está sendo confirmado. Com salas de registro, ou seja, tecnologia de rejuvenescer. De rejuvenescer. E, inclusive, de sanar todas as enfermidades. Tecnologias incríveis. Tecnologia de teletransporte. Tudo ali. 4. Conteúdo. Aparentemente, essa estrutura contém muito ouro e uma grande quantidade de metais diferentes. Um verdadeiro tesouro. Sensacional. E está aqui para vocês, ao sul da Venezuela.
Pode perceber que grande parte é tomado por florestas mesmo. Pois bem. Sigilo e divulgação. Há uma tentativa de manter a descoberta das estruturas no sul da Venezuela em segredo, afastando o conhecimento público. Contudo, segundo o JP, sugere que não demorará muito para que essa informação seja divulgada. A divulgação pode vir tanto dos venezuelanos quanto dos Estados Unidos. Então, eles não podem segurar essa informação por muito tempo. Espetacular. Lembrando que o 3i Atlas está ativando tudo e a todos. Ele, através da sua interação com o Sol, ativa a consciência, porque está aumentando a ressonância Schumann, indiretamente através da atuação do Sol, comprovadamente. Também ativa tecnologias antigas, como as arcas e as salas de registro. Então, o 3i Atlas tem várias funções diferentes, várias atribuições. É um ativador. É um ativador espiritual e também um ativador de tecnologia antiga extraterrestre. O 3i Atlas pode ser comparado com uma espécie de chave. É a chave que faz realmente a máquina da transição planetária acontecer. Seria uma ótima analogia. A descoberta de tecnologias ou estruturas antigas na Venezuela se insere no contexto da ativação de tecnologia antiga promovida pelo 3i Atlas, uma atividade que estaria ocorrendo também em Marte. Lembrando que as arcas se encontram em vários planetas rochosos e luas do sistema solar. Para entender a escala dessa descoberta, imagine que a floresta tropical esconde não apenas a base de estruturas que se semelham a pirâmides, mas que essas estruturas são como icebergs tecnológicos. Então, provavelmente, abaixo dessas pirâmides existe uma cidade perdida, seguindo como referência o Planalto de Gizé, porque é justamente isso que se trata. Sendo o maior e mais significativa parte, aquela que contém muito ouro e metais preciosos, toneladas e toneladas de ouro, localizadas na profundidade similar ao que foi encontrado sobre as estruturas egípcias. Em essência, esse tesouro de ouro e metais não é apenas um acúmulo de riqueza, mas sim um componente crucial de tecnologias antigas que estão sendo ativadas pelo 3i Atlas. Espetacular. Aqui para vocês o modelo, só que eu já trouxe, acho que fiz 2, 3 lives sobre as pirâmides. Olha só isso aqui, meus amigos escanearam o solo e, de fato, existe uma imensa estrutura. E esses cones aqui, imensos, gigantescos, colossais, realmente representam uma tecnologia. Tecnologia onde as pirâmides são verdadeiras usinas de energia e de comunicação escalar cósmica. Por exemplo, segundo Billy Carson, grande Billy Carson, a mente Billy Carson. A mente, que era o mundo espiritual dos egípcios, na verdade, representa este mundo subterrâneo abaixo do Planalto de Gizé. Era o local onde haviam câmeras de rejuvenescimento, e corrobora com o livro Tote, Placas de Esmeralda. Os cientistas sugerem que as estruturas subterrâneas poderiam formar um sistema de câmeras interligadas, possivelmente relacionadas aos salões à mente, mencionados nas crenças espirituais do Antigo Egito. A descoberta foi descrita como uma redefinição da topografia da região, com implicação para a compreensão da arquitetura e dos rituais egípcios antigos. Esplêndido, espetacular. Lembrando que o próprio Chris Bradson, ele acredita que possivelmente é uma possibilidade, tá? Não é uma certeza. Quando ele fala da quebra de paradigmas, a dama, ela não especificou o que era, nós podemos interpretar isso como uma revelação do verdadeiro significado e propósito das pirâmides. E isso está muito bem encaminhado. Realmente sensacional. Dando continuidade a esta live. Ação promédica. Por que executivos da BBC, agora vamos voltar para as informações, o giro de notícias. Por que os executivos da BBC estão demitindo M5, estão em pânico com a nomeação de Kash Patel para o FBI? Não é o que você pensa. Loirão não está apenas acabando com a corrupção.
Ele está desmantelando o domínio de 80 anos da inteligência britânica sobre os Estados Unidos e lançando uma revolução econômica que ameaça todo o sistema globalista. Portanto, meus amigos, os alicerces, a logística, o gerenciamento, sem falar do supercomputador quântico e o sistema de satélites, que vai tornar essa máquina operacional, acordos que também estão sendo firmados nos bastidores, porque depende de negociações com relação às arcas, porque as arcas se encontram em vários territórios diferentes, sem falar das salas de registro, sem falar também de como será a distribuição das medbeds. Tudo isso está sendo discutido e negociado nos bastidores. Para tanto, os Majestic 12 e toda essa organização espúria tem que ser esmagada em tempo recorde. Tudo isso ocorre simultaneamente. Então é uma mega operação de verdade, que ocorre em várias camadas diferentes. Então, a maioria da população tem percepção do que está acontecendo, é óbvio, na camada de superfície, porque está à vista de todos, mas não consegue conectar as outras camadas. Tudo está interligado e conectado. Tudo, absolutamente tudo. Infelizmente, a maioria das pessoas querem se ater a um único ponto. Se você se ater a um único ponto, você não vai conseguir desvendar o que de fato está acontecendo. Tem que ver o todo, nos mínimos detalhes. Kirill Dmitriev. E o Stammer parece que é o próximo da lista a cair, que também faz parte do sistema globalista. Aliás, meus amigos, com essa exposição e com esse novo sistema se tornando operacional, vai extirpar todos os líderes globalistas de uma só vez, um a um. Um verdadeiro efeito cascata. Interferência nas eleições. Reino Unido 2024, 18 de outubro. O partido Stammer organizou cerca de 100 atividades britânicas para Kamala Harris. E lembre-se o seguinte, o poder dos escuros está no poder financeiro. E agora, neste momento, os chapéus brancos estão se apoderando, fazendo uma transferência, substituindo esse sistema de anatocismo financeiro, o sistema fiduciário, pelo sistema quântico. E é uma transição, porque você está mudando o sistema com o carro andando. É que nem trocar a roda de um pneu de um carro em movimento. Então é algo bastante complexo. A partir do momento que o sistema econômico estiver totalmente na mão dos chapéus brancos, acabou. Game over pro Lulu, game over pro Stammer, game over para todos aqueles que contribuem para a causa globalista e suas marionetes de plantão. Esse que é o ponto. E a maioria não consegue fazer essa leitura. E o pior, com múltiplas evidências. Pode esfregar na cara e mesmo assim não percebe. Impressionante. Meus amigos, quando o 3i Atlas apareceu, eu fui o primeiro a falar, antes do JP, e quem é do canal sabe muito bem, que ele iria terminar o trabalho do Oumuamua em 2017. Seria realmente um agente transmutador. E agora as evidências sobram. E de fato está acontecendo. Quem não tem esta percepção acaba caindo também em várias falácias diferentes e narrativas mentirosas, por exemplo, como essa aqui. Ou seja, os democratas usando o desconhecimento da maioria dos espertos com relação aos Majestic 12, esta organização transnacional. Eu acho que todo desperto deveria ouvir todas as palestras do Dr. Steve Greer sobre Majestic 12, porque esse conhecimento de base. Se as pessoas tivessem conhecimento de base, não ficariam confusas quando se deparam, por exemplo, com uma informação, uma notícia como essa. Shadow of Astra. Os democratas estão se preparando para divulgar um lote enorme de novos arquivos do Epstein, ainda hoje. Na verdade, foi ontem. Totalizando mais de 23 mil documentos. A Casa Branca está reagindo, acusando os democratas de vazar e-mails seletivamente. Isso, seletivamente. Só aqueles que potencialmente podem ser relacionados, mesmo que de forma forçada,
mesmo que de forma safada, vamos colocar dessa forma aqui, né? Isso, tendenciosa, para criar uma narrativa falsa sobre o presidente loirão. Ele seria amigo do Epstein, esse tipo de coisa. E os esquerdistas, os democratas, esquerdistas não, aqueles que cooperam com a causa globalista, que querem ser escravos e nem sabem, que estão cooperando com a Agenda 2030, inclusive, que consta ali, os seus mandamentos constavam, né, nas pedras da Geórgia, começando com a redução populacional. Os democratas estão tão desesperados para se desvencilhar da humilhação causada pela paralisação do governo, que já retornou, que estão reciclando notícias antigas sobre o Epstein. Porque não tem nada de novo nesses documentos. Nada, absolutamente nada. A vítima mencionou no e-mail que os democratas censuraram numa tentativa de criar controvérsia. E Virginia Giuffre, que já havia testemunhado em depoimento em 2016, que foi uma das vítimas, que loirão nunca participou de nada. Nenhuma vítima, tá? Nenhumazinha sequer apontou que o loirão tivesse algum envolvimento. O loirão foi absolvido. E que ele nunca o viu se comportando de forma inadequada. O e-mail também confirma o que já se sabia. Loirão disse a Ghislaine Maxwell, que era parceira do Epstein, para parar de tentar recrutar funcionários para Mar-a-Lago, e expulsou o Epstein do clube. Pois bem. Prestem atenção. Eu vou elucidar isso de uma vez por todas. Epstein era uma figura pública que atuava em conluio com múltiplos e profundos tentáculos das facções de inteligência afiliadas aos sites negros. Então ele era uma figura de superfície, de uma estrutura muito complexa, com várias camadas diferentes, tudo compartimentado, com conexões com níveis mais sigilosos. Isso, conexão com a Lei de Segurança Nacional e programas classificados, altamente sigilosos. Com conexão nos níveis mais sigilosos, que serviriam os níveis de segurança 29 e 38. Lembrando que o presidente é nível 17. Dos níveis 29 a 38, sequer o FBI tem jurisdição para investigar ou ter acesso. Por isso que o Kash Patel e a procuradora-geral Pam Bond estão tendo dificuldades com o caso do Epstein, porque eles não têm acesso a essas informações que são estritamente compartimentadas. Sem falar que parte dessas informações estão na mão de empresas privadas de defesa. Empresas contratadas de defesa que tornam o trabalho mais complicado ainda. E tem pessoas que não têm essa percepção. Então, meus amigos, a Lei de Segurança Nacional, que foi feita lá na década de 40, no final da década de 40, com o lobby do Nelson Rockefeller, junto ao Truman, criou níveis de segurança acima do presidente dos Estados Unidos, que é um verdadeiro absurdo, mas é um fato. Confirmado, tá, pelo Steve Paddock, assim também como o coronel Philip Corso, sem falar de múltiplas fontes militares apresentadas pelo doutor Steve Greer. Isso aqui não é especulação. Isso aqui é algo muito bem fundamentado. Então, cada nível não sabe do outro. Por exemplo, na base de Kirtland, aonde trabalhou o Emily Smith, existiam vários setores e departamentos diferentes. Cada departamento não sabia do outro na mesma base, não sabia o que o outro estava fazendo. Não sabia o que o outro estava fazendo. Tanto é que o Emily Smith, quando foi xeretar o que estava acontecendo nos outros departamentos, ele sofreu várias retaliações. Agora, imagine que existem 150 instalações espúrias subterrâneas só nos Estados Unidos. E uma não sabe o que a outra faz. Cada um desenvolvendo um componente. Por exemplo, existem sites negros que simplesmente desenvolvem componentes para desenvolvimento, por exemplo, de camas Medbed. Outros, energia livre. Outros, brinquedinhos do clima. E cada uma não sabe da outra. Por isso que o Dr. Greer fala que 99% dos funcionários, que chega a quase 1 milhão de pessoas, são pessoas honestas, que acreditam que fazem parte de um programa classificado do governo, reconhecido pelas autoridades eleitas. E não é. É algo totalmente ilegal e criminoso.
Vamos dar continuidade. Segundo Stephen Pandolfo, na década de 80, já contei a história dele inteira aqui no canal. Denunciante do mundo dos sonhos, ele chamava isso de DreamWorks, mundo dos sonhos. É o mundo dos sonhos mesmo, porque ali você tem antigravidade, você tem medbeds, você tem tecnologia de teletransporte. E o mundo de superfície, ele falava que era o mundo das ovelhas. Tanto é que esse termo de chamar a população de gado vem dos sites negros. As ovelhas da superfície, que vivem do combustível fóssil, que ficam assistindo televisão e futebol, que vivem em Nárnia, literalmente falando. Que são os sites escuros. Portanto, expor a rede que está por trás do Epstein é expor toda a estrutura dos sites negros. Lembrando que eles usam tecnologia antigravidade para abduzir os pequenos, que são levados em programas psíquicos nesses sites negros, denunciado pelo próprio Dr. Steve Greer. Lembrando que o Dr. Steve Greer já tem vários agentes psíquicos pequenos que foram sequestrados, porque isso acontece desde os anos 70 do Projeto Montauk. É só ver o Andrew Baziaco. Já trouxe aqui no canal, inclusive, sobreviventes do Projeto Montauk, desde pequenininho, como a Rebecca Rose. E isso acontece até os dias de hoje. São milhares e milhares. O próprio Stuart Swindon. Milhares e milhares de pequenos. E a maioria não sobrevive. Não se esqueça que, segundo o Dr. Greer, os níveis 35 e 38 são onde realizam as abduções dos pequenos por militares em projetos escuros. Como denunciado pelo Michael Herrera. Bem recentemente, fuzileiro naval. Ele viu com os próprios olhos os pequenos sendo isso, um disco voador. É o álibi perfeito, né? É o álibi perfeito para esse tipo de crime. Portanto, porque disco voador em tese não existe. Portanto, quando os democratas acreditam que vão tumultuar ou criar narrativas tentando envolver o loirão, isso, tentando manchar a reputação do loirão, em que todas as vítimas são categóricas em enfatizar todas, isso é fato, e não o não envolvimento do loirão, sem falar nos relatórios antigos dos próprios democratas que não envolviam o loirão, verdade, no tempo que eles estavam no poder ainda. Pode ser um verdadeiro tiro no pé e apontar evidências do envolvimento de várias agências de inteligência e empresas terceirizadas de defesa, como Lockheed Martin, por exemplo, que forçariam uma exposição pública. É como eu falo, todos os caminhos levam à transição planetária. Todos os caminhos. Falo que todos os caminhos levam a Roma, hoje, através das novas energias, todos os caminhos levam à transição planetária e à revelação. Chapéus brancos, por certo, preferem uma divulgação com uma conotação mais positiva, claro. Começando com a revelação dos extraterrestres e das tecnologias suprimidas. Empregando uma narrativa menos impactante e destacando apenas o lado positivo, para ter a melhor aceitação da população. Com a entrega de novas tecnologias, posteriormente, expõe os sites negros. É aquele negócio, quando você tem uma notícia boa e uma notícia ruim, é melhor começar com a notícia boa. Porque depois que a pessoa recebeu a notícia boa, olha, a tecnologia vai mudar a minha vida, ele consegue se adaptar melhor com a notícia ruim. É porque você começar pela notícia ruim, a reação, às vezes, com certeza, não vai ser muito legal, não. Então, quando você tem uma notícia boa e uma notícia ruim, é melhor começar com a notícia boa. 3i Atlas. Falando em 3i Atlas. 3i Atlas ainda é o único corpo com uma anticauda voltada para o Sol, após o periélio. Avi Loeb. As últimas imagens, que postagem do Dr. Michael Salla, as últimas imagens do 3i Atlas, o telescópio óptico nórdico, mostram que ele ainda está intacto. Porque eu vi vários astrônomos dizendo, eu vou fechar o meu canal, porque o 3i Atlas, quando estiver ali do lado oposto do Sol, vai se desintegrar em 1000 pedacinhos, e ele está aqui, filho, totalmente intacto. Pois é. Ele ainda está intacto após o periélio solar. Possuir uma tênue anticauda, apontada para o Sol, em vez de para longe, devido ao vento solar, como ocorre em um cometa convencional.
Na análise mais recente de Aviloeb dos novos dados astronômicos, ele aponta para propulsores tecnológicos que direcionam seus gases de exaustão para o Sol, como uma interpretação alternativa que merece consideração séria. Estamos muito próximos de a comunidade astronômica ser confrontada com os dados concretos, mostrando que o 3I Atlas não é um cometa. 3I Atlas ainda é um corpo único com uma anticauda voltada para o Sol após o periélio. Postagem aqui do Michael Sala, fazendo alusão à matéria do Aviloeb em seu site. Aqui imagens do 3I Atlas, recentes. Né? Dia 11. Últimas notícias. O objeto interestelar 3I Atlas não se desintegrou perto do Sol. Imagem obtida 3I Atlas, 11 de novembro de 2025, mostra um único corpo sem evidências de fragmentação. Bom, se não tem evidências de fragmentação, a sua aceleração antigravitacional, ou seja, sem usar a força da gravidade do Sol, aí fica difícil, porque ele teria que fazer parte da sua composição como funciona o sistema de propulsão de foguetes, de forma natural. No entanto, não há sinais de fragmentação, que denota que, de fato, é um objeto anômalo. Uma nova e estranha imagem do 3I Atlas, capturada pelo telescópio óptico nórdico 11 de novembro de 2025, pelos astrônomos David e Juni Lu. O grande jato está apontado em direção ao Sol, e não ao contrário, como fazem os cometas. Ponte no cosmos, como vocês podem observar. Realmente impressionante. Também conhecido como cordão foguetes. Presta atenção. Alerta vermelho. O campo magnético da Terra está sob ataque. Ataque. É assim que a comunidade científica está interpretando esta chegada dessas novas energias. Estamos sendo bombardeados, literalmente, por novas energias. E isso não é retórica. Isso não é falsa retórica. É um fato. Para de rolar a tela. Isso não é enredo de um filme. Nós estamos vivendo, está parecendo mesmo um enredo de um filme de Hollywood. Nesse momento, o nosso planeta está sendo bombardeado por uma enorme onda de energia solar. O escudo magnético da Terra, nosso campo de força invisível, está sob intensa pressão de uma tempestade geomagnética de grau 4, severa, extrema, potente, que ainda está ativa, de acordo com a última atualização da NOAA. E o Stephen Burns foi bem claro. A atividade solar está acompanhando o 3I Atlas. E quando o 3I Atlas, no dia 19 de dezembro, estiver mais próximo do Sol, segundo esta mesma tendência, porque ela persiste por várias semanas, então chegamos à conclusão que quando o 3I Atlas estiver mais próximo da Terra, a Terra será bombardeada por uma energia nunca vista antes. Sem falar de várias anomalias. Porque o 3I Atlas está fazendo com que o Sol se comporte de uma maneira nunca vista antes. Sem falar da ação tripla do Sol. 3 injeções de massa coronal simultâneas, em velocidades diferentes que chegaram na Terra ao mesmo tempo. Isso é praticamente impossível. E quem está falando isso não sou eu. É geofísico, Stephen Burns. Cientista alerta que o campo magnético da Terra está sob ataque. Ou melhor, está sendo transmutado neste momento. E qual foi o resultado direto disso? Um sinal. Um sinal. Porque os cientistas do sistema, do establishment, estão propagando o medo. Não, sobre ataque, vai ter um grande apagão, vai acabar com sistemas de comunicação, rádio, televisão, vamos voltar novamente para a Idade das Pedras. Mas a aurora boreal, porque estamos tendo várias manifestações incríveis de aurora boreal, que tem origem nessa injeção de massa coronal, singular, ímpar, está nos trazendo o sinal diretamente dos céus. Anjos estão aparecendo. Literalmente falando. Aqui para vocês, meus amigos.
como um sinal. 3 explosões solares de força tripla, alinhados ao 3 e Atlas, conciliado ao portal numerológico 11 do 11, nos demonstraram um lindo sinal através de auroras boreais em forma de anjos. Fiquem tranquilos, fiquem em paz. Não entrem na vibração do medo, não entrem na propaganda mainstream que está tentando diminuir, abaixar a vibração de vocês. Deus está no comando desse processo. Aliás, esse processo é irreversível. Apertem seus cintos. A tempestade chegou com força total. Os satélites aqui, Discord e ICE da NOAA, estão registrando condições interplanetárias extremas raramente vistas fora dos eventos de Halloween de 2003 e de Quebec em 1989. Em março de 1989, o apagão geomagnético de Quebec ocorreu. Em 13 de março de 1989, uma enorme tempestade geomagnética, desencadeada por injeção de massa coronal do Sol, dia 10 e dia 12 de março, atingiu o campo magnético da Terra, criando intensas correntes de nível de solo, conhecidas como correntes geomagnéticas induzidas. Existe uma possibilidade real de presenciarmos um cenário semelhante ao de Quebec. Até mesmo uma interrupção generalizada da rede elétrica. Estão realmente muito preocupados. Lembrando que isto é apenas o início. Isso é apenas uma amostra. Porque a grande injeção de massa coronal deve ocorrer no dia 19, aonde o 3 Atlas estará mais próximo da Terra. Se esse padrão persistir, e provavelmente irá persistir. Stephen Burns, tempestade geomagnética severa G4, leituras históricas do evento solar. A tempestade solar tripla, combinada, chegou à Terra. Combinada, como se fosse feita em laboratório. Em laboratório. É algo surreal, meus amigos, porque assim, imagine que o 3 Atlas estava passando do lado oposto do Sol, 3 manchas solares foram perfiladas, uma no hemisfério sul, uma no Equador e no hemisfério norte. São disparadas justamente no portal 11 do 11. Cada uma é disparada numa velocidade diferente, só que elas se encontram simultaneamente, no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Mesmo aquelas que foram disparadas primeiro e posteriormente, porque a velocidade era diferente. Como se fosse uma combinação química. Isso é surreal. Surreal. O impacto foi tão poderoso que agiu como um pulso eletromagnético, PEM, levando o campo magnético da Terra a um caos abrupto e extremo. No momento dos primeiros impactos, uma tempestade de radiação de grau 3 estava em curso. E um evento raríssimo de intensificação de radiação em nível solo. Porque chegou até o núcleo da Terra. Surreal. Para atingir o planeta inteiro mesmo. Faixas de plasma multicoloridas, auroras boreais, são visíveis em diversos pontos dos Estados Unidos e parte da Europa. Isso aqui. Justamente. Incrível. Realmente espetacular. Isso aqui é uma postagem da Thaisa Kashimoto que eu achei bastante pertinente e faço questão de compartilhar. Interessante que um evento com mudança rápida na consciência da humanidade muitas vezes é associado a uma aurora sendo vista em todo o planeta. Verdade. Vários espiritualistas associaram a mudança de consciência ou ativação da Terra a uma aurora boreal diferente, com características diferentes. E é exatamente isso que estamos presenciando agora. Incrível. Realmente impressionante. Como eu tenho dito, os escuros podem fazer o que quiserem, que não são páreos quando o Sol entra em jogo. Verdade, Thaís. Verdade. Assina embaixo. Michael Sala, 11 de novembro de 2025. Vale a pena prestar atenção à atividade solar nesse momento, visto que a chegada de injeção de massa coronal poderá desencadear tempestades geomagnéticas massivas e influenciar a biologia humana. Sim. Os fótons solares, foi comprovado pela Academia de Ciências Russa, pode alterar o nosso DNA. Afeta o nosso DNA.
Lembrando que tem um outro fator que ninguém fala para vocês. O 3i Atlas está injetando, literalmente, jatos. E esses jatos estão chegando na Terra. Além dos jatos de explosões solares, de massa coronal, jatos, ou seja, componentes interestelares desconhecidos, ou seja, plasma desconhecido, totalmente desconhecido, combinados à massa coronal do Sol, estão chegando na Terra. E ninguém sabe calcular o efeito disso. Stephen Barnes foi bem claro. E a maioria dos cientistas esconde isso da população deliberadamente. É de arrepiar. Eu estou arrepiado aqui. Se você não está arrepiado, deveria estar arrepiado, porque é realmente incrível. E vem mais, porque é só o começo. 12 de novembro. Né? Impressionante. A América nunca viu nada igual. Realmente impressionante. Aurora boreais impressionantes. Acontecendo agora. Uma enorme onda de energia acaba de passar pela Terra. E serão várias ondas diferentes. Isso é só o começo. A aurora oval empurrou muito para o sul, a atmosfera está fortemente carregada. Muitos estão relatando zumbido nos ouvidos. Eu não dormi a noite passada. E eu sabia que eram essas novas energias. Eu estava sentindo, eu senti o dia inteiro. Senti o dia inteiro. Se você sentiu algo parecido ou similar, poste nos comentários. Eu quero ouvir a sua opinião. Pressão na cabeça, fadiga súbita, agitação, sonhos vívidos, picos de ansiedade, tonturas e aquela estranha sensação de flutuação. Na verdade, eu tive praticamente todos esses sintomas. Que aparece durante o estresse magnético. Os animais estão reagindo aos eletrônicos, estão falhando. Sim, animais também com comportamento diferente. E campo magnético do planeta está sob forte pressão nesse momento. Este não é apenas um evento no céu, é uma onda de energia total que se move pela Terra em tempo real. E está aqui para vocês, atingindo o globo inteiro. Tudo e a todos. Impressionante. Realmente incrível. Vou falar um pouquinho sobre a ativação do planeta e o que está em jogo, que a maioria realmente, infelizmente, não compreende. O momento especial que estamos vivendo. Talvez depois desse estudo, você comece a enxergar as coisas com outros olhos. Amigos, eu não tenho como calcular exatamente quando será. Isso eu não sei. Nem Dr. Greer, ninguém. Nem o Chris Bledsoe exatamente sabe. Ninguém. Nem o John Ramirez, ninguém. Mas uma coisa é certa. Não vai demorar. Não vai demorar. E o processo já começou. Sobre a ascensão individual, em paralelo com a ascensão planetária ou coletiva. Como que funciona isso? Ascensão coletiva, planetária e ascensão individual. Muitas pessoas fazem confusão com esses três conceitos diferentes. Uma coisa é ascensão individual, outra é ascensão planetária e outra é ascensão coletiva, que tem relação com a ascensão planetária. Aliás, cada uma é importante e fundamental. Mas todas devem convergir numa única direção. Presta atenção. O histórico de advertência sobre mudanças geofísicas, porque é isso que estamos testemunhando agora, uma grande mudança geofísica que foi profetizada pelo Edgar Cayce, o surgimento da Nova Atlântida. Edgar Cayce fala que a estrutura, a geografia do mundo iria mudar completamente. E a Nova Atlântida surgiria. E se a Terra não estivesse preparada para essa transformação, seria algo catastrófico, como aconteceu no último ciclo, com a queda da Atlântida. Porém, se os despertos criarem esta ponte, ancorarem essas novas energias, realmente nós vamos adentrar no novo mundo. Interessante. O histórico de advertência sobre mudanças geofísicas da Terra e a ascensão humana tem sua origem no Caderno Marrom,
Tem muitas pessoas que falam da ascensão, da mudança planetária, cinturão de fotos, eu vi já quantas e quantas matérias. Mas poucos sabem a origem disso. A origem disso é do livro Marrom. O livro Marrom, da década de 50, foi relatado pelo Bill Tompkins. Bill Tompkins, denunciante de civilização espacial, ele que é autor do livro Contatado por Extraterrestres, que era engenheiro aeroespacial. Bill Tompkins fala que nos anos 50, 400 pessoas diferentes, que não se conheciam, receberam canalizações. E o conteúdo era o mesmo. Bom, se você tem 400 pessoas que não se conhecem, falando a mesma coisa, canalizando a mesma coisa, meus amigos, assim, os militares ficaram de boca aberta. Porque isso chamou a atenção da inteligência dos Estados Unidos nos anos 50. E qual era o teor desta mensagem? Onde mais de 400 canalizações foram constatadas no mesmo período. Falando sobre mudança vibracional do planeta e energética, e que a humanidade deveria se adaptar a essas novas energias que estavam prestes a chegar. Quando você tem uma explosão de massa coronal coordenada, trazendo as energias das densidades superiores, e você começa a passar mal, é como se o universo dissesse para você: se adapta logo. Medite, faça união sagrada, protocolos de contato. Porque através de você, nós vamos ancorar este novo mundo. Eu não estou brincando. Porque geralmente as pessoas que estão em Nárnia não sentem nada. A maioria não sente nada. Quem sente são os despertos. Porque isso é um chamado. Quando você começa a ter tontura, isso, sonhos vívidos, insônia, é um chamado, se adapta. Porque através de você, você vai ancorar este novo mundo através da mudança do campo morfogenético. Você será uma ponte. Você está sendo convocado. Isso é uma convocação. E essas novas energias que estavam prestes a chegar. Walter Hodge cita um trecho do Caderno Marrom. São inúmeros trechos. Uma das canalizações. Vou citar aqui uma dessas canalizações. Um exemplo para vocês. Dessas mais de 400 canalizações diferentes. O homem em seu estado atual dos anos 50. Dos anos 50. Mais de 70 anos atrás. Algumas. O homem em seu estado atual e seu planeta deve mudar para sobreviver. Muitas coisas acontecerão nesse planeta. Portanto, o homem terá que mudar com o planeta. Mais tarde, Carla Rucker, tá aqui a foto dela, dá mais luz sobre o assunto ao canalizar a lei do Uno. Quase que uma Bíblia. Mais de 1000 páginas de a lei do Uno. No final dos anos 70. Um calhamaço, mais de 1000 páginas. Sendo conhecida como material de Ra, dos seres interdimensionais chamados aviários azuis. Esse conhecimento foi distorcido e deturpado desde então, infelizmente. Infelizmente, dentro do nosso meio. Falando que apenas 10% vai acender e o resto tem que ser exterminado mesmo, porque afinal de contas eles não despertaram. E o amor crístico fica onde? Não sei. Eu nem vou entrar no mérito, mas vamos dar continuidade. Esse conhecimento foi distorcido e deturpado desde então. O verdadeiro significado do seu conteúdo é uma luta para salvar a civilização como um todo e evitar um grande cataclismo como ocorrido na queda da Atlântida, no término do último ciclo, que foi dramático. A civilização perdeu. Queira você ou não. Algumas pessoas ascenderam? Com certeza, mas a civilização perdeu. Tanto é que nós estamos aqui pagando o preço na terceira densidade. Para garantir a evolução da civilização e evitar uma linha de tempo análoga da Atlântida, que ocasionou o grande cataclismo, o meio para evitar isso seria um salto evolutivo consciencial por parte dos despertos e das sementes estelares, para alcançar os não despertos através da mudança do campo morfogenético.
Se a vibração e a frequência do planeta forem ancoradas por 1% da população, não faz os outros 99% desaparecerem ou serem transferidos para outras órbitas de existência. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Como apregoados por muitos que confundem polaridade de serviço aos outros ou a si mesmo, que é um dos conceitos, aliás, é o principal conceito abordado, um dos principais princípios, inclusive, abordados na lei do Uno. Pois bem, como apregoados por muitos que confundem polaridade de serviço aos outros e a si mesmo, de forma que o serviço a si mesmo chegue a mais de 95%. Então, para você ascender pela polaridade negativa, você precisa ser muito sociopata, mas muito mesmo. Tem que ser muito mal. Quer dizer, a maioria das pessoas que estão nos presídios cometeram crimes hediondos não consegue chegar nesse nível. Por isso que eu falo para vocês que o nível de maldade das pessoas que estão presidindo os sites negros é surreal, é inacreditável. 95% de serviço a si mesmo e apenas 5% de serviço aos outros. Porque mesmo pessoas que cometeram barbaridades nos presídios respeitam, né? Respeitam a mãe, respeitam o filho, têm amor pelo filho, pela mãe, por alguém. Esses não gostam de ninguém. São verdadeiros sociopatas. E o serviço aos outros acima de 50%. Se você tiver 50% de serviço aos outros e 50% de serviço a si mesmo, você já está apto, está ok para ascender, segundo a lei do Uno. Que seria uma pré-condição para ascender pela polaridade negativa ou positiva. Vou pegar só um dado aqui da lei do Uno, porque a lei do Uno é um livro realmente incrível. Se a combinação de frequências vibratórias das almas terrenas forem perfeitamente combinadas a de outros planetas, independente da polaridade, eles podem reencarnar nesses respectivos planetas. Então, por exemplo, como que uma pessoa pode ascender pela polaridade negativa? Simples. Vamos imaginar que você é tão mal que você tem a mente de um ser reptiliano negativo extradimensional. A mesma frequência, a mesma vibração. Pensa, imagina tudo como um ser extremamente negativo. Como você combina perfeitamente com essa frequência, você é transferido para o planeta deles. O mesmo acontece com pessoas de polaridade positiva. E a lei do Uno dá exemplos para vocês. Eles podem reencarnar nessas respectivos planetas, segundo a lei do Uno. Por exemplo, Gengis Khan reencarnou em Órion. Rasputin, o psicopata russo, Cruzeiro do Sul, Taras Bulba, Cassiopeia. Uma frequência compatível de negatividade, que era tão compatível, tão igual, tão exato, que eles acabaram sendo transferidos para lá. O que acontece é que muitos caem em uma grande confusão total com o conceito de planeta, civilização, ascender para densidades superiores e ascensão individual, que são coisas distintas. Se 1% da humanidade receber e se adaptar a essas novas energias, o resto da civilização segue o mesmo curso pelo efeito de arrasto evolutivo da consciência. E isso tem comprovação científica. Campo morfogenético existe, o campo morfogenético planetário e o campo morfogenético familiar. Por isso que pessoas têm os mesmos padrões dos pais, os mesmos problemas, os mesmos traumas dos avós e assim por diante. A mesma programação. O planeta continua na terceira densidade. Se o número for inferior a 1%, o planeta continua na terceira densidade. E os demais com consciência de quarta e quinta densidade são transferidos, nesse caso, para planos de planetas com a mesma frequência. Você vai ascender, porque você tem esta compatibilidade. Porém, a civilização perde. Nota. Com a chegada de energias elevadas de seres interdimensionais positivos, impedem que frequências negativas dos escuros fiquem perfeitamente alinhadas com os seres negativos, impedindo a ascensão pela polaridade negativa. Então os escuros não podem ascender pela polaridade negativa, por isso que eles estão desesperados. Não podem. Porque a energia positiva dos seres interdimensionais, combinada com a do Sol, impede que eles fiquem perfeitamente alinhados, compatíveis com as frequências negativas dos seres que eles querem ascender.
Porventura, eles desejam ascender. Interessante. Realmente interessante. Impedindo a ascensão pela polaridade negativa dos escuros. Tanto que eles estão se precavendo nesse momento, construindo bunkers do juízo final, que é a única opção que lhes restou. Por exemplo, se você pensa como um extraterrestre, mas pensa de verdade, você vê o mundo, vê a realidade como um extraterrestre, você vai reencarnar num planeta que tenha esse mesmo pensamento. Por exemplo, se você pensa como um pleiadiano, você vai reencarnar como um pleiadiano. Se você enxerga a realidade como um pleiadiano. Ou seja, você está na mesma frequência, na mesma vibração. O mesmo ocorre com as pessoas negativas. Linha do tempo. A convergência da linha do tempo para uma vitória dos escuros foi dissipada a partir de 2012, segundo Bill Wood, do Projeto Espelho, ou Looking Glass. Denunciante do Projeto Espelho, a linha do tempo do catastrofismo planetário ainda existia, mesmo depois de 2012. No entanto, os humanos do futuro estariam preocupados com as atitudes dos espertos e com nossas escolhas, como no caso da floresta de Rendlesham, que é análogo ao caso Roswell, da Grã-Bretanha. Tá? Seria o caso Roswell, seria algo parecido com o caso Roswell da Grã-Bretanha. Lá, os seres que foram confundidos com anjos, porque os militares que se depararam com eles viram anjos ali, para eles eram anjos, eram, na verdade, humanos de 500 mil anos do futuro, já da nona densidade. Nona densidade. Praticamente seres interdimensionais do futuro, que um dia foram humanos. Foram evoluindo e chegaram à nona densidade. Preocupados com o fato de que sua existência fosse apagada da linha do tempo, com o nosso fracasso civilizacional. Ele está aqui para vocês. Após ter tocado em um OVNI de Rendlesham, ex-sargento da USAF diz ter recebido mensagem do futuro. Espetacular. Muito bem reportado pelo Dr. Steve Greer. Para tanto, para garantir a linha do tempo onde a civilização é salva como um todo, e quando eu falo de civilização, meus amigos, isso não quer dizer que os criminosos não vão pagar pelos seus atos. São coisas totalmente distintas. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Tá? Então, as pessoas que fizeram mal, que fazem parte dessa estrutura espúria, vão ter sim que pagar pelos seus atos. Pois bem. Para tanto, o BST, tecnologia Black Slate, também chamada tecnologia de lousa branca, que seria um poder de cocriar ilimitado, interferindo diretamente na linha do tempo, concederia aos despertos e às sementes estelares o poder de reescrevê-la. Segundo o Dr. Anderson, da ACO, que seria uma derivação da NSA, um programa classificado dos chapéus brancos. Ele fala sobre o nosso sétimo sentido. O que é o sétimo sentido? E aqui é a mensagem dos Winkmakers, das 23 cápsulas do tempo. Estou recapitulando aqui para vocês vários conceitos que foram abordados no canal. O sétimo sentido é a capacidade de reescrever a história que foi dado aos despertos. Por isso, agora vocês entenderam por que a Bigelow Aerospace, segundo o Dr. Steve Greer, está financiando com 20 milhões de dólares mensais para que influenciadores enganem as pessoas. É isso, para que você não desenvolva o sétimo sentido e comece a cocriar errado, cocriar aquilo que os escuros querem. Estão entendendo agora? O sétimo sentido capaz de mudar a nossa vibração e das pessoas ao nosso redor. Sendo o poder de causar grandes mudanças, seria literalmente dado aos despertos. A própria Dolores Cannon, grande Dolores, que já falecida, né? Que fala sobre as sementes estelares, ela fala que a principal função das sementes estelares é ser, é estar. Uma semente estelar de verdade consegue mudar a vibração do ambiente onde ela está. E quando eu vejo sementes estelares com medo de macumba, eu fico muito preocupado. Muito preocupado. Porque justamente você veio aqui para esse planeta para dissipar a negatividade. E quando você tem medo, você simplesmente está dando a sua autoridade, concedendo o seu poder às pessoas negativas. Aí eu realmente fico preocupado.
Pois é. Sendo o poder de sétimo sentido capaz de mudar nossa vibração e das pessoas ao nosso redor. Sendo que o poder de causar grandes mudanças seria literalmente dado aos despertos. Dessa forma, o destino da humanidade estaria literalmente na mão dos despertos e das sementes estelares. Está nas nossas mãos. E isto não é figura de linguagem. É literal. Os Winkmakers, os humanos do futuro, falaram que seria importante acionarmos o nosso sétimo sentido, algo referente à nossa intuição. O sétimo sentido é capaz de mudar nossa vibração e das pessoas próximas, através de nossa voz, pela vibração do som. Imagine só. A sua vibração consegue dissipar maldade, energia negativa, trabalhos espirituais, tudo pode ser neutralizado através de você. Aliás, você está aqui para isso. Pela vibração do som, conectando energia do futuro para o presente. Então você é uma ponte, literalmente, uma ponte. Onde o seu eu superior, ou seja, você do futuro já evoluído, interagindo com você de presente. Fazendo uma ponte entre os tempos e assim conectando também os códigos da ascensão. Tudo é feito através dessa conexão dos Winkmakers, que são os humanos do futuro com a humanidade do presente. O próprio doutor de Harvard, Mike Masters, fala que os humanos do futuro, ele teve contato com eles, estão preocupados criando essa ponte para o presente como se fosse uma chave para a ativação do planeta Terra. Este poder, através do 3i Atlas e mais de 740 objetos que estão literalmente interferindo energeticamente o planeta, faz com que a ressonância Schumann dispare, onde o nosso planeta acaba de receber uma injeção de massa coronal, de força tripla. A chama trina. Você pode comparar isso exatamente como se fosse a chama trina, divina, que será seguida por várias ações posteriores já engatilhadas, pois o Sol literalmente está sendo orquestrado pelo 3i Atlas. As explosões solares estão alinhadas. E esse objeto estelar que está emitindo sinais para os governos do mundo, com mensagens de advertências acerca das batalhas, da revelação e da supressão de tecnologias por ganância e poder, muito em breve irá se reportar à população para um acerto de contas final. Primeiro com os governos, mas se não resolver, vai entrar diretamente em contato com a população. E quem vai garantir a boa reação da civilização somos nós. Fazendo essa conexão, se tornando uma ponte. Uma ponte entre mundos. Você é essa ponte. Você é um portal. O que os seres extraterrestres, interdimensionais e os nossos eus do futuro estão propondo para você nesse dia é ser uma ponte, um portal para essas novas energias. Espero que vocês se comprometam e aceitem essa convocação do cosmos. Alerta de denúncia. A chegada do 3i Atlas força governos a se prepararem. A humanidade mudará para sempre. Em uma entrevista muito impressionante, Nino Rodrigues, com Stuart Swirlon, denunciante do projeto Montauk, um dos sobreviventes, pequeninos, gravado no domingo, dia 9 de novembro, que revela que ele foi informado por altos funcionários da NASA sobre o 3i Atlas e o que está por vir. Natureza e design e características. O 3i Atlas é descrito tanto como um cometa quanto uma nave espacial. Embora a mídia tradicional esteja promovendo como um cometa, ele tem características de cometa. Eu gosto muito da explicação da Pam Gregory e do Stephen Burns. Não é, na verdade, nem um cometa e nem uma nave espacial. É uma singularidade. Então existem estrelas de nêutrons, existem quasares no universo, buracos negros. O 3i Atlas foi criado junto, é uma das primeiras coisas criadas no universo. É uma ferramenta divina de ativação. Uma verdadeira singularidade. Um recurso divino. No entanto, as fontes afirmam claramente que não é um cometa e que o objeto é, na verdade, um veículo do tamanho de Manhattan. Suas características sugerem que ele é design inteligente e não um corpo celeste natural, evidenciado pelos seguintes pontos: não possui cauda, realiza manobras que não deveria fazer, mudou de cor 3 vezes, vermelho,
verde e azul, acelerou e demonstrou propulsores reversos. Sim, uma anticauda. Estão dizendo que o design inteligente que está fazendo manobras que não deveria fazer. Então, para mim, Stuart Swerdlow falando, o terceiro olho é, obviamente, a glândula pineal, certo? É isso que acho que se refere a algum tipo de despertar, ascensão, seja lá o que for. Stuart Swerdlow. Exatamente. Está ativando a sua glândula pineal. É como se fosse um teste. E, às vezes, no teste, as pessoas começam a sentir mal, porque é algo totalmente novo. É uma nova frequência. São as frequências das densidades superiores. Por isso que a pessoa tem tontura, vertigem. É claro que também tem a questão médica, tá, meus amigos? Óbvio. Ainda mais se você tem mais de 50, 60 anos. Mas, possivelmente, agora, a chance de ter origem nessas novas energias é algo realmente grande. Stuart Swerdlow foi informado por um diretor do Cabo Canaveral, presta atenção, diretor do Cabo Canaveral, em um departamento secreto, que a chegada marca o início de uma nova fase de conectividade interestelar. O diretor afirmou que o evento irá, presta atenção, diretor do Cabo Canaveral, NASA. Primeiro, despertar os terrestres para o fato de que nunca estivemos sozinhos. A revelação. Ponto. Que é o cerne da revelação. A existência dos seres extraterrestres. 2. Mudar a forma como as pessoas veem a vida e que valorizam como importante o lado espiritual. Atualmente, o 3 Yatras está enviando mensagens de aviso aos governos, embora esses não estejam sendo divulgados à humanidade. Por motivos óbvios. Na verdade, muitas dessas reuniões, Trump se reunindo com Xi Jinping, né? Putin. Na verdade, é uma cobertura para essas reuniões, para discutir as mensagens de advertência do 3 Yatras. A intenção é dar aos humanos uma chance de fazer uma escolha certa. Deve se comportar e criar condições pacíficas para que não se torne uma ameaça a outras civilizações. Vamos linkar essa informação com o do JP. Sinal de chamada e conexão interestelar. Atualmente, a Arca Espacial do Atlântico está emitindo um sinal que os nórdicos parecem não conseguir controlar, JP. Esse sinal está chamando uma nave massiva, ou um terceiro objeto interestelar, no caso, o 3 Yatras, descrito como tendo entre 12 a 13 milhas de comprimento, em direção à Terra, ao nosso sistema solar. Acredite que esse objeto esteja conectando a própria Arca, conexão com a Arca, porque é um objeto de ativação, é uma chave. JP sugere que frotas anteriores, como o Amuá, possam ter realizado missões de reconhecimento antes de sua chegada, atuando como uma espécie de acerto de contas final. Impacto geopolítico e pedido de paz. A presença e ativação da Arca Espacial do Atlântico são vistas como um fator significativo para a interrupção de guerras e conflitos globais. Acredita-se, JP, que a Arca tenha transmitido uma mensagem aos governos mundiais para que acalmem suas atividades. Nós temos aqui Stuart Swerdlow, um diretor da NASA do Cabo Canaveral e JP, falando a mesmíssima coisa. E ainda tem o John Stewart, também, com outro e-mail de um cientista da DARPA, confirmando. É muito robusto. Não é pouco, não. Stuart Swerdlow acredita que algumas fontes de inteligência, que existem agendas conflitantes dos extraterrestres, que vão de um extremo ao outro, entre salvar a Terra ou destruí-la. Vamos entender a origem dessa desinformação da contra-inteligência, porque tem muitas pessoas interpretando assim mesmo. Principalmente ao que tange 2027. Stuart Swerdlow acredita que existe uma divergência sobre a ação que deverá ser tomada pelos extraterrestres com relação à Terra. Essa decisão, segundo ele, será definida no dia próximo, 19 de dezembro, quando o 3 Yatras estiver mais próximo da Terra. Dr. Greer afirma que um grupo de agentes P3 interceptou conversas de extraterrestres, como ocorre no programa Preserve Destiny, Preservando o Destino, denunciado recentemente por Dan Sherman, já identificado e desimpactado pelo Dr. Steve Greer há muito tempo. Nessa conversa, os extraterrestres deliberaram entre si
que já estavam fartos de suas naves serem abatidas e de seus amigos serem presos e dissecados em projetos negros. Mais de 120 são 2 naves por ano, segundo o Dr. Steve Greer, que são abatidas através dos projetos negros, utilizando agentes P3 e brinquedinhos escalares. Desde os anos 50, com evidências. Tá? Já trouxe tudo isso no canal. São conceitos aqui já destrinchados no canal. Eles estariam propondo um ultimato final e um convite para que os despertos mudem o campo morfogenético do planeta por meio de protocolos de contato e meditação, estando dispostos a ajudar e facilitar o processo. Muitas pessoas estão distorcendo esse alerta, inclusive com relação a mudanças geofísicas iminentes, interpretando-as como uma ameaça extraterrestre ou uma suposta invasão. Aliás, quando o Dr. Steve Greer fez essa postagem, na verdade foi numa live que ele trouxe essa atualização, várias pessoas maldosas distorceram a informação do Dr. Steve Greer, em várias matérias diferentes. Dr. Steve Greer alerta que extraterrestres poderão invadir a Terra porque eles estão revoltados e vão se vingar dos humanos. Absurdo. Adulterando totalmente a informação original. É assim que acontece. Um exemplo, um e-mail de um diretor cientista da DARPA, citado por John Stewart, aquele aqui, que afirma que os extraterrestres estão vindo à Terra para recuperar seu material roubado e reaver os corpos de seus amigos, como, por exemplo, no caso de Varginha. Um exemplo ótimo disso. Você acha que a nave caiu como? Deu pane? Acabou o combustível? Claro que não. Foram atacados. Tanto eles se arriscam. Quando eles aparecem, eles estão se arriscando. O próprio Dr. Gui, quando faz protocolo de contato, ele fala: amigos, tomem cuidado. Não façam nada que se torne um risco para vocês. Dr. Gui, uma vez ele estava em Joshua Tree, na Califórnia, fazendo protocolo C5. Uma nave não resistiu e se materializou totalmente, bem próximo a eles. E um raio de energia escalar caiu no chão. A nave conseguiu se desviar. Dr. Greer temeu por sua vida nesse momento, porque o chão tremeu. Por isso, Stuart Swirlon coloca essa hipótese em pauta, pois se baseia em parte da informação e na interpretação de certos grupos que, intencionalmente ou não, estão distorcendo a verdadeira mensagem. John Stewart: me apavora que tão poucos estejam conectados aos pontos. Poucas pessoas. Presta atenção nisso aqui. Ouvi uma conversa ultra secreta, tá? TSSCI, que é a designação de ultra secreto. Ultra secreto, acima do secreto. Entre 2 oficiais do programa de interrogatório e retenção de alienígenas, onde um Eben, entrevistado, disse, um Eben, ou seja, uma entidade biológica alienígena, que foi interrogada. Eu me lembro agora do sargento Clifford Stone, né, Net? Que salvou um, porque estava sendo torturado. É coisa horrenda. E bem, entrevistado disse exatamente as palavras sobre os quais Victor nos alertou. Victor é o extraterrestre que tem um vídeo que vazou, inclusive passou na Rede Globo, inclusive na época, de 1996, mas outro caso. Inclusive eu vou dar detalhes para vocês. Nos alertou, há 20 anos, eles estão voltando para buscar os corpos e equipamentos. Você entende o que isso significa? Por décadas você foi levado a pensar que isso era apenas mais uma conspiração, mais uma farsa. 35 anos de fumaça e espelhos e você ainda não consegue ver o fogo por trás disso? Cansei de mimar. Isso não é entretenimento. Isso não é um jogo. Eles estão voltando, quer você goste ou não. E quando voltarem, não haverá mais desculpas. Jason Sands, outro denunciante. Veja como isso é robusto. Estou mostrando várias fontes diferentes. Jason Sands expressou choque e descreveu o conteúdo do interrogatório desse Eben como uma das coisas mais interessantes que já tinha escutado. Objetivos e exigência do retorno. Ao regressarem, os objetos declarados pela entidade interrogada seriam, presta atenção, a entidade terrestre estava sendo torturada nos sites negros e ele disse: nós vamos voltar e vamos acabar com essa palhaçada. Meus amigos irão retornar aqui. Primeira, devolução do equipamento e pedir o seu equipamento de volta.
Liberação de prisioneiros. Solicitar a libertação dos seus prisioneiros. Envio de emissários e embaixadores diplomáticos para falar com a população e fazer uma proposta. A humanidade tem o direito de escolher, afinal de contas. Primeiro estou falando com os governos, mas se os governos não vierem, não ouvirem, não derem atenção, vão se reportar à população. Dr. Greer foi o primeiro a falar sobre isso com dados e testemunhas de primeira mão, sobre uma reunião ou conversa interceptada por agentes psíquicos no próprio projeto Preserve Destiny, Preservar o Destino. Analogia ao evento 13 Atlas pode ser comparado com o Conselho de Segurança da Galáxia, que após anos de debate sobre o caso da Terra, estão exigindo e pressionando para uma resolução final. Demis Viana. Por isso que a Beatriz Villarroel, com provas, reconhecido por pares, fala que o nosso planeta está sendo sitiado por mais de 100 mil naves desde os anos 50. Vamos encerrar, então? Gratidão. Um beijão no coração de vocês. E a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra.